Olá, meus irmãos, mais uma vez eu vou estar gravando aqui um vídeo desses que não são editados, tá? Para ficar um pouco mais simples também. O assunto eu vou, na verdade, separar em mais vídeos, certo? Porque é um assunto interessante, bom. E é em resposta justamente, não é, ao irmão Gilberto Corrêa de Andrade, não é? Ele parabenizou pelo canal, não é? E fez duas perguntas. Ele perguntou: quais os 5 pontos do calvinismo? Pode escrever um pouco sobre monergismo, não é? Eu até comentei alguma coisa aqui perguntando para o irmão, ele não pôde responder, mas seria muito interessante saber, não é? Se o irmão tem conhecimento sobre isso, está começando, não é, no estudo das doutrinas reformadas, da fé reformada, ou já é um cristão reformado de fato, já avançou bastante nisso, né? Eu queria poder ter essa oportunidade de saber disso, né? Mas depois ele comenta, não é? Até mesmo nesse vídeo, certo? Eu quero então dar uma olhadinha aqui no canal do irmão Gilberto Corrêa de Andrade, e a carioca é Andrade. Tá aqui, o pastor Gilberto Corrêa de Andrade, não é? Estudos bíblicos. Pois bem, meu irmão, é pastor então. Então, graças a paz, meu querido irmão. Eu vou me inscrever aqui no seu canal, viu? Depois vou dar uma olhadinha nos seus vídeos também, tá bom? Tô me inscrevendo agora, exatamente agora, às 9h17 da manhã, beleza? Então vamos lá ao que interessa, que é o comentário, né? Ou pelo menos a resposta à pergunta do irmão. Eu quero começar justamente com o assunto do monergismo e não ir direto para os 5 pontos do calvinismo, beleza? Eu faço isso num segundo vídeo. Mas pensando na ideia de monergismo, né? Primeiro falar sobre a importância, não é, dessa reflexão, porque existe muito debate desonesto na internet sobre isso. Infelizmente as pessoas estão acostumadas a defender bandeiras sem entender muito bem o que essas bandeiras significam. Então, uma vez que você foi criado em um ambiente religioso, você acaba aprendendo a não questionar a sua própria fé, digamos assim, né? Aquilo que você aprendeu na sua comunidade. Isso é muito comum, infelizmente, não é? E é uma coisa ruim, na verdade. Seitas agem assim. Seitas é que não permitem que haja questionamentos, né? Isso é uma coisa ruim, tá? O que me levou também a ser um cristão reformado, né, há anos, foi justamente isso, não é? Poder ter a liberdade de questionar, de entender o porquê. E saber também admitir que nem sempre a gente consegue compreender, não é? Porque estamos falando da palavra de Deus, não é? Onde Deus se revela, e isso nos limita por natureza. Nós não conseguimos alcançar tudo. Então nós sabemos da Escritura aquilo que Deus quis revelar de si mesmo. E simplesmente isso, né? O que ele não deixou claro não tem como avançar mais. Porém tem muitos princípios claros demais, muito claros na Escritura mesmo, não é? E muitas pessoas, porque foram talvez condicionadas ou cresceram num ambiente onde você não conhecia esses princípios, ou você não foi estimulado a ler as Escrituras com honestidade, não é? Mas sempre a partir de estudos direcionados, mas nunca fazer aquela leitura natural da Bíblia, de maneira honesta realmente. Essas pessoas não conhecem textos, não conhecem doutrinas que estão ali na Escritura, né? E quando ouvem, acabam ficando chocadas. O conceito de monergismo, nesse sentido, é um desses conceitos que acaba chocando muitos cristãos, não é? Para a gente entender bem, então, primeiro vamos entender a questão do sinergismo, né? Porque existe uma luta, uma batalha histórica de sinergismo e monergismo. E a que isso se refere? Afinal de contas, como o homem é salvo? É disso que se refere, né? É a isso que se refere. Como o homem é salvo? O homem coopera com Deus, o que é o lado sinergista, vamos dizer assim, ou Deus realiza o trabalho só, que é o monergismo, não é? Então, pensando em sinergismo, não é? A ideia da sinergia é justamente, não é, a referência a algo simultâneo, a forças que se unem para um movimento, não é? Para fazer alguma coisa. Então, nesse sentido, aplicando a doutrina, não é? O sinergismo, é a ideia de que o homem, ele juntamente com Deus, não é? Ambos estão fazendo esse esforço ou estão agindo, não é? Para alcançar o bem comum ou o bem desejado da salvação. Então, Deus faz a sua parte e o homem faz a parte dele, e essa sinergia, não é, resulta na salvação do homem, certo? Então o ponto é esse. E o contrário disso, que é o monergismo, que é a posição reformada, não é? É que Deus opera só,
Quando o assunto é de salvação, não é? Deus realiza tudo. O que nós temos, então, é fruto da salvação. Não é? O que acontece em nossas vidas é fruto da salvação. A mudança de disposição em nosso coração é tudo fruto. Nós não cooperamos para, mas Deus realizou só, e então agora essa salvação que Deus realizou sozinho, não é? Ela tem frutos em nossa vida. Tá? Então, o monergismo aponta somente para Deus, ou seja, no monergismo, a glória da salvação é só de Deus, tá? É só do Senhor. O homem não tem uma fatia dessa glória, não é? E o irmão, eu sei que conhece muito bem a Escritura e sabe muito bem disso, não é? Sabe muito bem disso. Eu sei que todo cristão genuíno sabe muito bem, não é? De quem é que vem a salvação. A Escritura é muito clara com relação a isso. Eu estou explicando os termos aqui, não é? Eu não vou precisar ficar fazendo uma lista de textos bíblicos, né? Porque eu não acho que vai ser útil agora, né? Porque os irmãos conhecem os textos, conhecem, né? Muitos cristãos que acabam até rejeitando a ideia do monergismo, eles conhecem muitos textos, e muitos textos mesmo. Decoraram muitos versículos que falam sobre a graça de Deus, sobre a salvação que vem do Senhor. Então, assim, não é necessário citar, apenas refletirmos sobre esses termos. Então, toda vez que o irmão pensar em monergismo ou sinergismo, é sobre isso que estamos falando, não é? Ou, em relação à salvação, ou Deus salva o homem, a salvação não é uma ação única e exclusivamente de Deus, do próprio Deus, ou o homem coopera com a sua salvação. Tá? Então, basicamente, lembrando do contexto da nossa queda, né, em Adão e Eva, basicamente, se eu apelar para o sinergismo, eu posso dizer bem assim, que o homem caiu, não é? O homem caiu do estado em que estava, original, não é? Precipitando-se no pecado, e mesmo nessa queda, não é? Onde a Escritura chama essa queda de morte, certo? Onde houve esse afastamento, não é? De Deus, e o homem foi expulso da presença de Deus, expulso do jardim do Éden, do seu reino manifesto na terra, ainda assim o homem, não é? Ele teve condições, ou tem condições, com o seu livre-arbítrio, com os seus dons que não foram afetados, não é? Nessa ideia, não foram perdidos, ele pode usar então esses seus dons, ou o seu livre-arbítrio, para voltar, não é? Para tentar de alguma maneira reatar essa aliança ou esse relacionamento com Deus. Então o homem consegue resolver o problema, não é? Então o pressuposto é que Deus já quer resolver o problema, e o homem então, também querendo resolver esse problema, ele une forças com Deus para a salvação do homem. Então basicamente é isso, não é? Nesse sentido, eu sei que nós não estamos chegando em cristologia ainda, mas nesse sentido, meio que a obra de Cristo, ela acaba não tendo um valor tão grande, tão importante assim. Porque o valor da obra de Cristo, né, do envio do Filho de Deus a este mundo para morrer substituindo pecadores, tem toda essa glória, não é? Toda essa glória, justamente porque é uma obra única, certo? Que resolve o problema do pecado, não é? Na vida do homem, vamos dizer assim. Daquele por quem Cristo morreu. Ele resolve. E na verdade essa obra é a única obra que resolve. Cristo é o único Salvador, é o único que pode resolver. E ele foi enviado justamente porque o homem não consegue resolver o problema. O homem não consegue cumprir os 50% de sua parte. Entende a situação? Então Cristo é enviado por causa disso, porque o homem não consegue resolver o seu problema. Só Deus consegue, não é? Então Cristo é Deus conosco, só Deus consegue resolver esse problema. Entende? Então, já de princípio, né, nessa ideia sinergista de união de forças para a salvação, nós já aí conseguimos vencer muitas ideias erradas. Né? Quando a gente pensa no sinergismo, já de cara, a gente percebe que isso não tem fundamentação bíblica real. Né? Quando você faz uma análise um pouco mais panorâmica, entendendo, não é, a história da redenção, o propósito da vinda de Cristo, do envio do Filho de Deus, você percebe que essa ideia de sinergismo acaba que dilui a glória da obra de Cristo. Não é? Não mostra que ele é tão necessário assim. Deus envia seu Filho ao mundo e ele revela isso desde a queda, não é? Desde quando o homem caiu, Gênesis 3:15, justamente porque o homem não tem condições. É impossível ao homem resolver o seu próprio problema. Não é? É impossível, esse é o ponto aqui.
Tá? Então a salvação ela vem do Senhor. Nós vamos entender isso um pouco melhor quando eu for discorrer num segundo vídeo sobre os 5 pontos, né? Digamos assim, a gente vai conseguir compreender de maneira mais organizada. Quando eu penso no sinergismo, então, eu estou realmente admitindo aquilo que a Escritura me ensina. Justamente essa realidade, que nós não somos capazes de cumprir os outros 50%, né? Isso não existe na verdade. Nós estamos realmente, não é, em condenação, como o apóstolo Paulo vai ensinar em Efésios capítulo 2, né? Nós éramos por natureza filhos da ira, então nós nascemos assim. Não nascemos com condições de cumprir alguma parte. Nenhum elo da corrente, não é, de ligação entre Deus e nós pode ter uma participação nossa. Tudo vem de Deus. Então o monergismo ele dá glória somente a Deus pela salvação. Não é? Nada na salvação pertence ao próprio homem. Mesmo que nós sejamos exortados, por exemplo, como Filipenses, não é, a desenvolver a salvação, veja, é a salvação que nós recebemos. Então Deus age, Deus ama, Deus salva, é o plano dele, é a vontade dele. E todo o resto, tudo que vem, não é, a partir daí, são frutos dessa salvação. São exortações para pessoas que receberam tal salvação, certo? Porque toda a glória da salvação pertence somente a Deus. Esse é o ponto, entende? No final de tudo, podemos nos perguntar, no final, não é? Quando estivermos diante do Senhor, toda a humanidade, alguém poderá se gloriar da salvação? Será que alguém poderá chegar diante do trono de Deus, não é? E quando ouvir o chamado do Senhor para entrar no novo céu e nova terra, poderá dizer, ora, muito bem, Senhor, o Senhor me ajudou muito. O Senhor me ajudou muito, eu só estou aqui porque o Senhor me ajudou. Não é? O Senhor me ajudou bastante em momentos difíceis da minha vida, e então eu me esforcei, eu lutei, eu perseverei, sabe? E com a tua ajuda eu consegui. Alguém poderá dizer uma coisa dessas para Deus? Nós sabemos que não. Acho que Efésios 2, por exemplo, e outros textos, como Tito, por exemplo, capítulo 2 também, é muito claro com relação a isso. Não é? Nós não podemos nos gloriar de nada. Não é? De nada. Naquele grande dia estaremos glorificando a Deus, reconhecendo que a salvação é dele e somente dele, não é? Que não houve nesse sentido cooperação de nossa parte. Tudo o que foi realizado, todo o processo, não é? Tudo o que custou eu chegar até aqui veio de Deus. Deus, no monergismo, ele é o autor da salvação. Ele é aquele que executa a salvação, não é? E que completa a salvação. Toda a glória pertence a Deus. Então, de maneira um pouco mais pastoral e mais simples, não é? Sem ser técnico, é isso que nós estamos pensando, não é? Quando falamos sobre monergismo, não é? Em oposição à ideia do sinergismo, tá? Então, basicamente é isso, beleza? No próximo vídeo, então, eu vou falar sobre os 5 pontos, então, do calvinismo, tá certo? Mas, por favor, se ainda restar alguma dúvida ou o irmão quiser mais desenvolvimento sobre isso, eu posso tanto indicar materiais, tá bom? Eu pretendo até deixar alguns links no segundo vídeo para o irmão também, mas pode perguntar mais também, tá bom? Pode perguntar, na medida do possível eu estarei respondendo, tá bom? Então vamos para o segundo vídeo.